Esse material é das notas de aula, as anotações básicas e alguns exercícios resolvidos no assunto de série de Fourier em tempo contínuo e tempo discreto, para calcular os coeficientes na decomposição desses sinais em série de Fourier. A gente comentou brevemente que dava para fazer, fazendo recorrência da equação de análise, para calcular esses coeficientes espectrais. No caso de tempo discreto, vocês devem perceber que quando você substitui na fórmula, vocês vão chegar em séries, sequências. Então, às vezes é conveniente você mudar o índice da somatória, está observado aqui, está destacado em vermelho, e com isso você vai chegar no resultado do convergente da série. A maioria dos casos da série que a gente estuda aqui, elas convergem, então a convergência da série de Fourier no tempo discreto não é uma coisa tão crítica. Se vocês quiserem, a gente pode até ver uns exemplos bem pontuais para ficar mais claro em vocês, mas em essência vocês podem usar aqueles princípios, né, as premissas da função de Dirichlet e ser, ao invés de ser absolutamente integrável, seria equivalente aqui no caso da sequência ou da série convergir. Então, se você pode imaginar uma sequência, uma série que não converge, e você vai dizer isso aí que não pode ser representado em série de Fourier. É um exemplo elementar. E passando aqui adiante, né, você tem aqui o caso do coeficiente do A0, valor médio. Um detalhe, né, vocês podem, quem não tiver lembrado, pode ver o problema 1.54 no livro texto do Oppenheim. Vai ajudar vocês a refrescar a memória nesse assunto, nessa parte de séries, né? Bom, esse caso aqui do valor médio, ele é o mesmo padrão, os coeficientes A0, AN, A de menos N, ou seja, múltiplos do período fundamental, como está destacado aqui, ó, K igual a 0, K igual a mais ou menos N, mais ou menos 2N, e assim por diante. Vão ser os mesmos coeficientes, iguais, né? Então, lembrando que eu disse ontem que, no caso discreto, diferentemente do caso contínuo, o padrão dos coeficientes se repete. Isso não acontecia no caso contínuo, certo? Então, esse é um primeiro ponto a ser observado e revisado. O segundo ponto é que você vai considerar agora os coeficientes para valores diferentes, né, de K. Você achou aqui as condições de A0, AN, A2N, você vai agora achar os casos em que K difere desses valores. Então, substituindo aqui na expressão, perceba agora que vem o exponencial de jk ômega 0n, no caso anterior, o K ele era 0, ele era n, 2n, e isso aí ele te levava a uma representação que tinha o mesmo coeficiente, né? Repetir o padrão dos coeficientes, porque essa exponencial de j2kπ, por exemplo, né, é um valor que vale 1. Quando você expandir em série de Euler, pela relação de Euler, o cosseno vai ser 1 e o seno de 2π vai ser 0. Então, múltiplos desse valor vão chegar nesses mesmos resultados, né? Em repetições do padrão desses coeficientes. Aqui, nesse caso, está sendo considerado que os casos eles não vão ser, não vão assumir valores iguais às condições do valor médio, aqui no caso de A0, A2n, enfim. E aí vai surgir o termo da exponencial. Então, quando você fizer isso aqui, a gente tem o passo também de mudança da somatória, colocando aqui uma variável m, não teve destaque, mas vocês façam essa observação nas suas anotações. E como o m, o n1 aqui, ele não depende da somatória, ele pode ir para fora. Então, o que acontece aqui, ó, 1 sobre n vezes a exponencial de jk ômega 0, n1, foi para fora da somatória, de modo que agora você tem uma somatória que a gente reescreveu essa somatória para ficar mais análoga e semelhante ao que vocês estudaram na revisão no exercício 1.54. Então, se você for recorrer lá ao exercício 1.54, você vai ver uma coisa bem próxima como essa aqui, que está escrito em azul. A diferença é que o limite da somatória ela era n-1, e aqui você só precisa mudar para n, aí no caso, quando você coloca no resultado da convergência da série, vai vir um expoente mais 1 aqui, certo? Então, nada de novo. E com isso você já tem um passo muito importante na simplificação e no desenvolvimento da questão. O passo seguinte é que você, substituindo
esse alfa, a variável alfa, né, para ficar igual ao exercício 1.54, a gente chamou o alfa de exponencial de menos jk ômega zero. E quando você substituir de volta aqui, para tentar ver se simplifica, você pode imaginar que não tem muito o que fazer, mas aí dá para chegar nessa dedução aqui de seno de 2kπ sobre n, multiplica n1 mais 0,5 sobre seno de kπ sobre n. Isso tudo dividido por n. Aí eu deixei aqui umas dicas, né? Então era essa observação que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento. Para você fazer essa dedução, tem algumas considerações interessantes. Você pode chamar esse k ômega zero de uma variável beta, pode ser qualquer variável, né? Chama do jeito que você quiser. E use a relação do seno como 1 sobre 2j, né? Exponencial de j menos exponencial de menos j, e você pode reescrever dessa forma, certo? Esse termo aqui você pode substituir. Perceba que alguns casos aparecem lá. E essa observação 3 aqui, né? 1 menos exponencial de menos JA, você pode expandir isso aqui para essa forma. E perceba que agora você vai conseguir jogar algumas relações que estão aqui nessas dicas, né? Outra dica também é você quebrar o sinal, quebrar o termo do sinal. Por exemplo, aqui no caso a observação 4. E elevado a JA que multiplica R mais 1. Você pode deixar dessa forma aqui, né? É elevado a JA que multiplica R mais 0,5, uma vez que você tem uma intuição que na dedução você quer chegar em alguma coisa N1 mais 0,5, mais 1 sobre 2.